Cerimônia de entrega das comendas da Ordem do Mérito Cultural. O hino nacional será executado pela Banda do Batalhão da Guarda Presidencial. Fará uso da palavra o senhor Ministro de Estado da Cultura. Senhor presidente, professor Fernando Henrique Cardoso, senhor vice-presidente, doutor Marco Maciel, senhor governador do Estado de Pernambuco, doutor Jair Vasconcelos, senhor professor Celso Laffer, ministro das Relações Exteriores, senhor professor Geraldo Quintão, ministro de Estado da Defesa, senhor ministro José Gregori, da Justiça, senhor ministro de Educação, Paulo Renato Souza, senhor ministro de Estado interino da Integração Nacional, Pedro Sanguinetti, senhor ministro de Estado de Esporte e Turismo, Carlos Melles, quero mencionar a presença do senhor embaixador da França, senhor embaixador Alain Rouquier, representando neste ato a ministra Catherine Tasca, do embaixador de Espanha, José Domergue, representando a ministra de Educação, Cultura e Esporte, senhora Pilar del Castillo, também o representante consular e diplomático da ministra do Canadá, a senhora Sheila Copps, senhores membros do corpo consular, senhores parlamentares, senhor vice-governador do Estado de Goiás, aqui presente, senhores agraciandos,
senhoras e senhores, meus amigos, minha primeira palavra, senhor presidente, com a sua permissão, é de saudação aos agraciados com a Ordem do Mérito Cultural, que recebem hoje um reconhecimento de Estado pelos esforços que vem desenvolvendo pela cultura brasileira. Além dos artistas, escritores, empresários, produtores e líderes culturais aqui presentes, a Ordem do Mérito Cultural homenageará também algumas instituições populares. Refiro-me às escolas de samba. Gostaríamos de homenagear todas as escolas de samba do Brasil, mas como são muitas, escolhemos algumas que possam representá-las. Escolhemos a Mangueira, a Portela, o Império Serrano e a Vila Isabel. Este é um ano de nomes importantes da literatura, entre os quais o Silvio Romero, no seu Sesc Centenário, assim como os centenários de Cecília Meirelles, José Lins do Rego, Alcântara Machado e Murilo Mendes. Mas eu quero lembrar ainda, na música popular, o centenário de Clementina de Jesus e de Paulo Benjamin de Oliveira, o grande Paulo da Portela, e de Carlos Moreira de Castro, o famoso Carlos Cachaça da Mangueira. Na literatura, como no samba, nosso objetivo com a Ordem do Mérito Cultural deste ano é o de colocar alguma luz sobre a cultura negra como uma das matrizes fundamentais da nossa cultura. Mestiça e, além disso, antropofágica, como diriam os modernistas, a cultura brasileira tem uma tal força que é capaz de chegar à mais extrema sofisticação, sem perder as raízes. Mas sabemos também que é uma cultura mestiça, ainda hoje, mais preparada para reconhecer a nossa brancura do que a nossa negritude. As ilusões com a nossa brancura, e mais ainda, com a brancura alheia, foram quase tão duradouras quanto as feridas que nos ficaram de 400 anos de escravidão. Colocar luz sobre a matriz negra de nossa cultura é um modo de combatermos o preconceito e o racismo e de ganharmos maior clareza sobre a nossa identidade como nação. Homenageando às senhoras e aos senhores agraciados, que todos merecem o nosso respeito e admiração. Peço licença para destacar 3 nomes. Em primeiro lugar, Dona Ivone Lara. Sonho meu, vai buscar quem mora longe, sonho meu. Eu quero também mencionar um nome emblemático da Mangueira, Dona Zica. Dona Ivone e Dona Zica, nos seus 80 anos de idade, nos dão a todos lições de capacidade de trabalho, de amor e de esperança. Quero mencionar também o grande Jamelão,
88 anos, a idade do samba. Há um verso que o Jamelão canta que eu me imponho repetir aqui. Devias vir para ver os meus olhos tristonhos e, quem sabe, sonhavas meus sonhos por fim. Imaginem na voz de Jamelão este verso de Cartola com arranjo de Chiquinho de Moraes e o apoio da Orquestra Sinfônica de Brasília, sob a regência de Silvio Barbato, e vocês terão um exemplo disso que eu chamo de sofisticação cultural mestiça. Se lembrar a cultura negra é importante em qualquer momento, mas ainda o é neste mês de novembro. Teremos, hoje e amanhã, no Teatro Nacional, o espetáculo Clássicos do Samba, com Jamelão, Dona Ivone, Martinho da Vila e Yane Faria, mais as velhas guardas da Mangueira e da Portela e a Orquestra Sinfônica de Brasília. No próximo dia 20, dia de Zumbi, teremos aqui no Palácio do Planalto uma exposição de Emanuel Araújo, com o título Para Nunca Esquecer, Negras Memórias, Memórias de Negros. São alguns, entre muitos exemplos de iniciativas que buscam tornar realidade a Semana da Consciência Negra, criada por decisão do Congresso Nacional e recém-sancionada pelo presidente Fernando Henrique Cardoso. Como diz Emanuel Araújo, a cultura negra não é apenas festa, mas também a memória de imensos sofrimentos humanos. Minha indagação, para quem queira um tema de reflexão neste Dia da Cultura, é a seguinte: como de tanto sofrimento pôde surgir tanta luz, tanta beleza? Não tendo, infelizmente, o tempo necessário para desenvolver aqui tema tão complexo, fico apenas em algumas considerações preliminares. Até porque o professor Fernando Henrique Cardoso, que, além de presidente da República, é um dos mais importantes pesquisadores do Brasil e da América sobre o tema da escravidão e das relações raciais, deverá nos trazer sua contribuição no seu discurso de encerramento. Mas eu me permitiria 3 considerações. Minha primeira consideração é sobre o negro na história e na política. E é inspirada por Joel Rufino, que nos diz que uma das sutilezas do racismo à brasileira é o que ele chama de branqueamento, ou seja, a maquilagem dos retratos dos negros e descendentes de êxito para fazê-los parecer brancos. 2 exemplos, entre muitos. Machado de Assis, nosso maior escritor. Carlos Gomes, um dos grandes nomes da nossa música erudita. Castro Alves, o mais generoso dos nossos poetas. O branqueamento das imagens abre caminho para algo mais sutil e mais perigoso. O branqueamento das memórias, das consciências. Diminuído o seu papel nas lutas sociais e na cultura, fica restrito o papel do negro na história à condição de força de trabalho, que foi de modo predominante, mas nunca de modo exclusivo. Maiores ou menores, os espaços de liberdade conquistados pelos negros na história brasileira custaram-lhes séculos de sofrimento e luta. Zumbi é o nosso maior herói negro, não porém o único. Nem é Palmares o nosso único quilombo. Como explicar as centenas de quilombos ainda hoje existentes no país, sem as lutas dos negros para criá-los? No empenho de manter viva a memória, junto a alguns fatos políticos de épocas mais recentes.
Já nos anos 30, Manhaninha, fundadora do Ilê Acheu Poafonjá, conseguiu que Getúlio Vargas abolisse leis que consideravam crime o candomblé. Mas foi só em 1976 que o governo da Bahia conseguiu derrogar dispositivos que exigiam permissão da polícia para a prática do culto afro-brasileiro. É certo que já em 1951 tivemos a Lei Afonso Arinos contra a discriminação racial. Mas foi só em 1988 que conseguimos aprovar o princípio constitucional segundo o qual as terras dos quilombos pertencem a seus descendentes. É do mesmo momento a Lei K.O. A Lei K.O. contra o racismo e a criação da Fundação Palmares. De 1995 para cá, retomamos impulso, desde que foi criado pelo presidente Fernando Henrique Cardoso o Grupo para a Valorização da População Negra. Regulamentada a Lei dos Quilombolas em 1999, a Fundação Cultural Palmares já outorgou títulos de posse a algumas comunidades, iniciando o resgate de um significado fundamental de nossa história. É assim que vamos caminhando, lentamente, mas vamos caminhando. Não se subestime, portanto, a inscrição em 1996 do nome de Zumbi, junto ao de Tiradentes, no livro dos Heróis da Pátria. O reconhecimento de Zumbi é o início do reconhecimento nacional das lutas dos negros e descendentes. Um reconhecimento que já não pode ficar restrito aos historiadores, mas que há de estender-se a todo o povo. A propósito, como estamos às vésperas da Semana da Consciência Negra, não posso omitir, do início do século XX, o nome de João Cândido, um marinheiro negro. João Cândido, do qual, diz o samba, tem por monumento as pedras pisadas do cais. Estas rápidas anotações sobre a história têm apenas um objetivo: lembrar uma obviedade que, contudo, é às vezes esquecida. A luta dos negros e descendentes pelo pleno reconhecimento de sua dignidade como seres humanos vem de há muito tempo e promete continuar. Minha segunda observação é sobre o negro na história da literatura. Diz Antônio Cândido que no século XIX o negro foi visto quase sempre como problema social, raramente como ser humano. Por exemplo, em romance famoso, Bernardo Guimarães branqueou a escrava Isaura, porque naquela época não se admitia ver em uma negra um ser humano. Isso é apenas um exemplo, entre outros possíveis, mas que estabelece uma triste continuidade histórica. Na telenovela que todos conhecemos, ainda mais famosa do que o romance, Isaura permanece tão branca como quando nasceu. Não me surpreende que a TV tivesse que manter a escrava branca como no romance. O que me surpreende é a naturalidade com que a brancura da escrava foi recebida pela maior parte do público. É certo que não foi sempre assim. O próprio Bernardo Guimarães encarou a verdade uma vez quando disse, com muito bom humor, que sempre houve entre nossos avós quem tenha puxado flecha ou tocado marimba. Sobretudo, a partir das primeiras décadas do século XX, houve também momentos em que o negro foi tratado como ser humano. Em obras de Jorge Amado, de Mário de Andrade, Gilberto Freire, José Lins do Rego e, mais recentemente, de José Montelo, José Sarney e outros.
Entre muitos exemplos possíveis na literatura, eu quero apresentar aqui 2 exemplos de Jorge de Lima. O primeiro exemplo é o da Negra Fulô, grande poema de Jorge de Lima sobre a Negra Fulô. E sei que me arrisco a ser mal compreendido, porque muitos ainda leem este poema com olhar racista e machista. Outros, ao contrário, dizem que o racismo e o machismo não estão no olhar, mas no próprio poema. Contrário a uns e outros, eu lembro, porém, que a Fulô não foi branqueada. A Fulô de Jorge de Lima não foi branqueada como a Isaura de Bernardo Guimarães. Nem é a mulatinha espevitada de tantas histórias preconceituosas que nós conhecemos. Fulô é negra e é linda. E é por isso que Fulô é perigosa. E quem nos diz isso é a Sinhá, morta de ciúmes. É através dos olhos enciumados de uma outra mulher que nós vemos a beleza da Fulô, a perigosa e íntima inimiga que lhe roubou o coração do Senhor. Ao contrário dos que veem Fulô pelo prisma do racismo e do machismo, eu a vejo como um emblema das mulheres. De todas as mulheres que, em sua suposta fragilidade, são capazes de conquistar homens que, em sua tolice, se imaginam os seus senhores. Fulô é uma das mulheres mais encantadoras da nossa literatura, só comparável a Capitu, com seus olhos de ressaca, ou a Gabriela, com a sua malícia e com seus temperos. Mas se na memória dos negros nem tudo é festa, também na poesia nem tudo é amor e ciúme. De Jorge de Lima temos também versos políticos. Alguns falam do negro, mas convocam a todos nós. Como estes, por exemplo, do poema Olá Negro, que eu passo a ler em uma de suas estrofes. Os netos de teus mulatos e de teus cafusos, e a 4ª e a 5ª gerações de teu sangue sofredor, tentarão apagar a tua cor. E as gerações dessas gerações, quando apagarem a tua tatuagem execranda, não apagarão de suas almas a tua alma, negro. Benditos os poetas, porque tocam na essência das coisas. Não apagarão de suas almas a tua alma, negro. Joaquim Nabuco dizia que uma coisa era acabar com a escravidão, outra destruir a obra da escravidão, suas desigualdades, preconceitos e injustiças. Se quisermos destruir a obra da escravidão, precisamos apagar a tatuagem execranda de que fala Jorge de Lima. Esta, porém, não está na cor da pele, mas nas feridas que herdamos das ignomínias desse passado. Jorge de Lima quer despertar a alma no negro, nos mulatos e nos cafusos. Queremos isso e queremos mais. Despertar a alma do negro em cada um de nós, também nos brancos, e até mesmo, quem sabe, em muitos negros. Apesar da obra da escravidão, algo ficou dos que disseram os escritores e poetas, que desde Castro Alves foram capazes de ver no homem negro e na mulher negra o ser humano. Nomes do passado aos quais há que juntar, mais recentes, os de poetas e escritores negros como Solano Trindade, Eduardo de Oliveira, Carolina Maria de Jesus, Oswaldo de Camargo, Abdias do Nascimento, Joel Rufino,
Carlos Moura, Dulce Pereira, Marilene Filinto, Adão Ventura, Emanuel Araújo, Ney Lopes, entre muitos outros. Por causa deles, hoje podemos ver melhor. Minha terceira e última consideração é sobre o negro no samba. E uma vez mais, há que bem dizer os poetas, como Cartola quando diz: habitada por gente simples e tão pobre, que tem o sol que a todos cobre, como podes, Mangueira, cantar? Esta indagação vai além da Mangueira. Como podem os do morro fazer com que cantem os do asfalto? Essa indagação pode ainda ser ampliada. Como puderam os negros, ao longo de séculos de tanto sofrimento, construir uma cultura poderosa da qual somos todos herdeiros? Amplie-se ainda mais a indagação. Como uma história como a nossa, tão dura e, por tanto tempo, tão cruel, pôde construir uma cultura tão rica? É nisso que temos muito a aprender com as escolas de samba. A começar pelo senso de disciplina e de organização que as leva a realizar no Rio de Janeiro o maior espetáculo de arte popular do mundo. Mas, além da disciplina e da organização, a maior beleza das escolas, creio, é a alegria e o orgulho de serem o que são. Alegria e orgulho que expressam nas cores que adotam e no toque das baterias que elevam o tambor ancestral a uma extrema sofisticação. Os que vierem a ver um desfile das escolas de samba no Rio de Janeiro, prestem atenção no momento em que as baterias tomam posição no recuo da avenida. Pelo rufar dos tambores e o som dos tamborins, o povo identifica a escola antes mesmo que possa vê-la. Ninguém se surpreenda, portanto, se ao cantar sua escola, o poeta invocar os céus, os santos e os orixás. Se invocar a graça divina, se disser de sua escola que vista assim do alto, mas parece um céu no chão. Se discorrer sobre os grandes temas da história, se cantar o nome de Joaquim José da Silva Xavier e os grandes heróis da pátria. Ninguém se surpreenda se o poeta disser que as cores da sua escola são como o manto azul de Nossa Senhora Aparecida, abrindo a procissão do samba. Aliás, deve haver alguma boa razão para que o fato de que a padroeira do Brasil tenha a imagem de uma Nossa Senhora negra. As escolas afirmam as suas raízes e a sua identidade, e ao fazê-lo, afirmam também as raízes e a identidade do Brasil. A nossa negritude e a nossa mestiçagem, a nossa mulatice e a nossa brancura, a nossa riqueza cultural e os nossos dramas sociais, as nossas lutas como povo em formação. Nascidas do povo mais humilde do Brasil, as escolas afirmam a vocação dos brasileiros, de todos os brasileiros, para a grandeza, e o fazem com a dignidade e a elegância de quem oferece ao mundo um belo exemplo de humanidade. Muito obrigado a todos. A condecoração da Ordem do Mérito Cultural se inspira na antiga Ordem de São Tiago, concedida durante o Segundo Reinado no Brasil. Foi restabelecida pelo presidente Fernando Henrique Cardoso em 1995, com a finalidade de premiar personalidades de instituições nacionais e estrangeiras que se distinguiram por suas relevantes contribuições à cultura brasileira.
O senhor Presidente da República fará a entrega das comendas da Ordem do Mérito Cultural aos agraciados de 2001. Senhor Arthur Moreira Lima. Pianista consagrado pela crítica nacional e internacional como um dos mais extraordinários intérpretes brasileiros, solista de primeira audição no exterior do Concerto número 1 de Villa-Lobos. Seu trabalho de resgate e difusão das raízes culturais brasileiras fez reviver a obra de Ernesto Nazaré. Senhora Célia Procópio de Carvalho. Presidente do Conselho Curador da Fundação Armando Álvares Penteado, São Paulo, desde 1992, está à frente dessa entidade, mantenedora de um conjunto de 6 faculdades, com mais de 11 mil alunos, dedicada ao ensino das artes no país. Senhora Eusébia Silva de Oliveira, Dona Zica da Mangueira. Uma das grandes damas do samba brasileiro, aos 88 anos de idade, dedica-se à comunidade da Mangueira, como sempre o fez desde a criação da escola, em 1928. Senhor Fernando Abílio Faro. Jornalista com destacada atuação no rádio e na televisão. Diretor da TV Cultura de São Paulo, onde produz programas que enriquecem o universo cultural do país, como ensaio Verdadeira Memória Audiovisual da MPB. Senhor Haroldo Costa. Ator, apresentador, diretor, escritor e pesquisador da música popular brasileira. Fundou o Grupo Brasiliana de Danças Folclóricas. É um dos pioneiros da participação de artistas negros no teatro e na televisão do país. Senhor Hermínio Belo de Carvalho. Produtor musical, compositor e poeta, parceiro de Cartola e Jacó do Bandolim, responsável pelo lançamento de Clementina de Jesus, produziu mais de 100 discos e inúmeros espetáculos. Foi diretor da Divisão de Música Popular Brasileira da Funarte. Senhor Ildimar Diniz, monarco da Portela. Cantor e compositor. Em 1950, passou a integrar a ala dos compositores da Portela. Revelou-se como intérprete em 1976, quando lançou seu primeiro disco solo. Hoje é integrante da velha guarda da escola.
Dr. Ivo Abraão Nesralla. Médico e professor, ali a reconhecida contribuição ao bem-estar social, a militância nas causas culturais. Preside desde 1998 a Bienal de Artes Visuais do Mercosul, ora em sua 3ª edição. Senhor João Câmara Filho. Artista plástico e pintor paraibano, radicado em Pernambuco, onde estudou na Escola de Belas Artes. Realizou exposições no país e no exterior. Autor da consagrada série Cenas da Vida Brasileira e do painel Tiradentes, membro da Associação Brasileira dos Críticos de Arte. Senhor Manuel Salustiano Soares, mestre Salu. Cantor, compositor e um dos maiores tocadores de rabeca no Brasil. Nascido em Aliança, Pernambuco, mudou-se aos 20 anos para Olinda. No comando do Espaço e Lumiária Zumbi, ensina danças populares e a confeccionar e tocar o instrumento que o consagrou. Senhor Milton Gonçalves. Ator e diretor, um dos artistas mais prestigiados do país. Sua atuação se estende ao cinema, ao teatro e à televisão. É um dos fundadores do Instituto de Pesquisa da Cultura Negra. Senhor Milton Nascimento. Cantor e compositor consagrado como um dos expoentes da MPB. Seu trabalho, reconhecido internacionalmente, rendeu-lhe os prêmios de melhor disco do World Music em 1998 e o Grammy Latino em 2000. Senhor Paulo César Batista de Farinha, Paulinho da Viola. Cantor e compositor, uma referência nacional na música brasileira. Incorpora elementos do erudito e do jazz em suas composições. Chamado o Príncipe da MPB. É detentor do Prêmio Sharp, entre outros. Senhora Purificação Calderón. Advogada de nacionalidade mexicana, vice-presidente da Embratel, empresa que se destaca pelo apoio a projetos culturais, entre os quais a informatização do acervo da Fundação Biblioteca Nacional e da Rede de Bibliotecas Públicas. General Sinésio Escofano Fernandes. Membro do Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural do IFAM, tem também destacada atuação à frente da Fundação Cultural do Exército, como diretor de assuntos culturais do seu Departamento de Ensino e Pesquisa.
Senhor Tiago de Melo. Poeta, escritor, jornalista, com uma história de luta pela integração na América Latina. Dentre suas inúmeras áureas, encontra-se o Prêmio Jabuti para o livro Campo dos Milagres. Senhora Ivone Lara da Costa. Dona Ivone Lara. Cantora e compositora do Império Serrano. Primeira mulher a destacar-se como compositora de escola de samba. É autora de Sonho Meu, entre outras inúmeras composições antológicas da música popular brasileira. Senhor Henri Philippe Reichstuhl. Economista, ocupou diversas funções de relevo na administração pública federal. Presidente da Petrobras, empresa que se tem destacado pelo apoio à cultura brasileira. Senhor Luiz Antônio Viana. Engenheiro de formação, atualmente presidente da Globo Cabo. Exerceu inúmeras funções nas administrações pública e privada. À frente da Petrobras Distribuidora até 2000, destacou-se por apoiar inúmeros projetos culturais, sobretudo na área cinematográfica e audiovisual. Senhora Sheila Copps, ministra do Patrimônio Cultural do Canadá, representada neste ato pelo senhor José Erhan Lima, ministro conselheiro da Embaixada do Canadá no Brasil. Reconhecida internacionalmente como defensora dos direitos humanos e por desenvolver no seu país uma política pública de proteção dos direitos autorais e de programas para a produção de filmes e televisão independentes. Senhora Pilar del Castillo Vera, ministra da Educação, Cultura e Esportes da Espanha, representada neste ato pelo senhor José de Merech, embaixador da Espanha no Brasil. Socióloga, doutora em Direito e professora de Direito Constitucional. Como ministra, vem presidindo, nos 2 últimos anos, ao aprofundamento das relações culturais com o Brasil. Senhora Catherine Tasca, ministra da Cultura e da Comunicação da França, representada neste ato pelo senhor Alain Rouquet, embaixador da França no Brasil. Licenciada em Direito, foi nomeada para a Comissão Nacional da Comunicação e das Liberdades em 1986. Destaca-se no plano internacional pela sua atenção especial ao tema da diversidade cultural. Senhora Sari Bermúdez, presidente do Conselho Nacional para a Cultura e as Artes do México. Reconhecida jornalista cultural, detentora do Prêmio Nacional de Jornalismo, ocupa seu cargo cooperação com o Brasil nos âmbitos do audiovisual, do patrimônio histórico e da indústria editorial. O Brasil será o país homenageado na 15ª Feira Internacional do Livro, em Guadalajara, em novembro corrente. Senhor José Bispo Clementino dos Santos. Jamelão.
Compositor e cantor dos sambas enredo da Mangueira, considerado a voz da escola e o mestre dos mestres da Marquês de Sapucaí. Contribui com seu talento para divulgar também outros gêneros musicais, como Partido Alto, samba-canção e o bolero. O senhor presidente da República fará agora a entrega das insígnias da Ordem do Mérito Cultural a escolas de samba do Rio de Janeiro. Esta é a primeira vez que instituições representativas da cultura popular receberão a Ordem do Mérito Cultural. Grêmio Recreativo Escola de Samba Império Serrano, representado pela sua presidente, senhora Neide Coimbra, e pelo casal de mestre-sala e porta-bandeira, Claudinho e Fabiana. Grêmio Recreativo Escola de Samba Portela, representado pelo seu presidente, senhor Paulo Miranda, pelo casal de mestre-sala e porta-bandeira Marcos Aurélio e Cristiane Caldas. Grêmio Recreativo Escola de Samba Unidos de Vila Isabel. Representado pelo seu presidente, senhor Olício Alves dos Santos, e pelo casal de mestre-sala e porta-bandeira, Leonardo e Carla.
Tem mais uma. Mangueira. Ah, Mangueira. Grêmio Recreativo Escola de Samba, Estação Primeira de Mangueira. Representada pelo seu presidente, senhor Álvaro Luiz Caetano Alvinho, e pelo casal de mestre-sala e porta-bandeira, Marquinho e Giovana. Um pouquinho cada um. Mas aí virar. Esperar ele sair. Não senta. Senhoras e senhores, fará uso da palavra o senhor presidente da República. Senhor vice-presidente Marco Maciel, senhor ministro Francisco Verfort, da Cultura, senhores ministros de Estado aqui presentes, senhor governador de Pernambuco, parlamentares, embaixadores, o vice-governador de Goiás, nossos caros agraciandos, senhoras e senhores. Não são palavras apenas. É verdade que é com imenso prazer que eu volto a essa cerimônia de outorga da Ordem do Mérito Cultural. Esse é o 7º ano consecutivo que o governo federal presta tributo a artistas, empresários, intelectuais, lideranças políticas que se fazem presentes na causa de promover o Brasil e a sua cultura. E desta vez, como foi recentemente dito, a homenagem contempla também instituições. E que instituições? É só ver a alegria de todos nós ao homenagearmos aqui as nossas escolas de samba, o prazer estampado no rosto, não apenas daqueles que recebiam, mas de todos nós que assistimos com emoção, para que se entenda o que significa isso para nós brasileiros. E desta vez a escolha recaiu, como foi dito, nas escolas de samba que estão representadas aqui pela minha Mangueira, pela Portela, pela Serrano, Vila Isabel, que eu cito em ordem de precedência, porque são todas merecedoras de igual estima dos cariocas e de todo o povo brasileiro. E como disse há pouco o ministro Verfort, a cerimônia deste ano tem como tema a matriz negra da cultura brasileira. E o tema é, ao mesmo tempo, um convite ao congressamento, à festa, mas é também um convite à reflexão. E eu quero dizer que a melhor reflexão já foi feita aqui. O professor Verfort conhece os caminhos da cultura brasileira como ninguém e fez uma exposição, como é habitual nessas cerimônias, realmente brilhante. E eu costumo dizer que o Brasil traz consigo o paradoxo de ser um país, ao mesmo tempo, culturalmente integrador e socialmente injusto e até mesmo excludente. Eu acho que
nós queremos, com isso, ressaltar o desafio que essa questão traz a todos nós, governo e a sociedade. E o desafio é como estender a plasticidade, que é básica na nossa vida cultural, à esfera das relações sociais, reduzindo distâncias, atenuando diferenças e fazendo o Brasil uma sociedade mais justa e mais solidária. O ministro Wefort acabou de nos lembrar que essa tarefa é muito mais complexa do que muitos presumem, a começar pelo fato de que muito precisa ser feito para que o próprio mundo da cultura seja efetivamente um mundo mais aberto e mais democrático. E a plasticidade cultural não é uma panaceia. É verdade que o Brasil talvez seja até mesmo singular como um espaço de intercâmbio cultural. Aqui, etnia alguma resiste ao fascínio da troca de valores e da troca de experiências em um diálogo que é inesgotável e do qual nós só temos a ganhar como povo e como civilização. Mas também é verdade que essa permuta civilizatória não se deu de maneira tal que todas as culturas envolvidas obtivessem um reconhecimento igual. Sabemos do verdadeiro processo de expropriação cultural de que foi vítima a comunidade negra ao longo da nossa história. Foi-lhe negada até mesmo a paternidade de muitos mitos, muitas conquistas e de heróis que hoje povoam o imaginário do povo brasileiro. Joel Rufino, já tantas vezes citado pelo Wefort, falou com razão de um branqueamento da memória nacional. Da imensa galeria de escritores, poetas, músicos, escultores e pintores de descendência africana que o Brasil produziu, muitos se viram maquilados por seus contemporâneos, que não os aceitaram como negros e, ao mesmo tempo, iluminados. O ministro Wefort deu alguns exemplos dentre os muitos que nós temos no nosso país. Há muitos anos, em minha tese de doutoramento, o ministro Wefort fez referência ao fato de eu ter trabalhado sobre esse tema, e é verdade, mas eu não vou fazer nenhuma preeleição sociológica, não tenho mais a possibilidade de fazê-lo. Mas, quando escrevi minha tese de doutoramento, há muitos anos, há mais de 40 anos, eu fui fazer minha exposição, foi nos anos 50, era, portanto, bastante jovem, não tinha nem 30 anos, 20. Eu fui com todo o ardor e, quem sabe, alguma ingenuidade, e a reunião era internacional, e expus o que eu tinha pesquisado. E dizia que havia preconceito de raça no Brasil. Bom, a pessoa que presidia a reunião, quando terminou a reunião, me chamou a um canto e disse: olha, por pouco eu não botei você para fora, porque você está denigrindo a imagem do Brasil. Era assim. Hoje, nós reconhecemos a existência dessas diferenças, nós reconhecemos que até a memória negra foi expatriada e sabemos que há muito por fazer, mas se eu conto esse pequeno episódio pessoal, é porque o Brasil mudou. E mudou para melhor, porque hoje nós podemos proclamar alto e bom som o orgulho que temos da cultura negra no Brasil. E é preciso dizer que somente graças a um esforço obstinado de resistência é que os negros puderam continuar a se manifestar como negros em campos como a música e a religião. Nomes como Manuel Bonfim, Mário de Andrade, Gilberto Freire foram muito importantes para demarcar o papel do negro e também do mestiço na evolução da cultura brasileira. Isso para não falar do imenso, do tenaz trabalho de resgate da memória que tem sido desenvolvido ao longo das últimas décadas pelo movimento negro no Brasil. Mas o fato é que ainda é inaceitavelmente amplo o número de brasileiros que não sabem o que o ministro Wefort disse aqui, há pouco com toda a naturalidade, que Castro Alves, Machado de Assis, Carlos Gomes eram mestiços no sangue e em tudo mais que eles criaram. Não se trata somente da mestiçagem no sangue, na alma, que é o lado bonito dessa nossa cultura mestiça. Daí a necessidade imensa que nós temos de reforçar a consciência nacional sobre os feitos dos negros e dos mestiços no Brasil. E daí a razão do meu empenho como presidente da República para assegurar que a história brasileira seja ensinada nas escolas de uma maneira mais justa e mais isenta.
nós introduzimos o tema da diversidade cultural nos currículos escolares e providenciamos a revisão de todos os currículos em livros didáticos para afastar os estereótipos negativos. E não só contra negros, contra índios, mulheres, enfim, fizemos uma revisão completa no material didático que era ensinado secularmente no Brasil para afastar esse tipo de estereótipo. E como disse o ministro Verfort, o Zumbi deixou de ser um perturbador da ordem, um subversivo, para ser um herói nacional. E eu mandei escrever o nome do Zumbi no livro da Ordem Nacional, para mostrar que ele realmente é um herói nacional com um H maiúsculo. E é essa linguagem que agora os nossos filhos, os nossos netos encontram nos manuais de história, uma linguagem sem preconceito e que esclarece, e por isso mesmo, ao esclarecer, redime a cultura negra e a luta dos negros. Mas nós sabemos também que mudança alguma no plano das mentalidades se sustenta sem que a realidade econômica e social responda a impulsos semelhantes, na mesma direção. E para que nós avancemos no sentido de erradicar o preconceito racial no Brasil, é também indispensável que se promova a continuada elevação do bem-estar econômico e social da população negra. E isso eu retomo um discurso que vem de longe, vem de muito longe. Ainda no início do século passado, Rui Barbosa já falava da necessidade de uma segunda emancipação que assegurasse a integração dos negros no processo produtivo. Se me permite acrescentar uma outra nota pessoal, eu estudei basicamente a questão dos negros no sul do Brasil. E estudei no sul do Brasil, que é onde há menos negro. Ou havia menos negro, ainda há menos negro do que em outras áreas, mas não só por isso, porque o modo pelo qual o negro se integrava ao processo produtivo, e Rui Barbosa está pedindo uma segunda emancipação para assegurar a integração, foi no sul diferente do resto do Brasil. Por uma razão simples, porque no sul havia uma exploração de manufatura de charque. O charque, carne seca tratada de certa maneira, era exportado depois para outras províncias do Brasil, isso, especialmente para as Antilhas e para Cuba, porque era comida para escravos. E era produzida no Rio Grande do Sul sob a condição de produção em série. Então, eu fiz um estudo para ver quais eram os limites da utilização do escravo como mão de obra num regime que era capitalista e que estava voltado à exportação até para o exterior. Bom, e o fato é que, eu não vou entrar nos detalhes das diferenças desse modo de produção, no processo produtivo, mas o fato é que o negro, por causa disso, no sul, no Rio Grande, sobretudo em Pelotas, na cidade de Rio Grande, nas áreas onde havia produção de charque, era urbano. E como a produção não era contínua, a produção cessava em certas épocas da entre-safra do boi, ele aprendia outras funções. Então, quando houve a abolição da escravidão, os negros do Rio Grande do Sul tiveram mais condições de integração ao processo produtivo, porque eles tinham ofícios, eram urbanos, e isso permitiu uma certa ascensão social dos negros. Eu consegui descobrir, na cidade do Rio Grande, um jornal publicado pelos negros, que chamava-se Floresta Aurora, que é nome até hoje de um clube de negros, era de negros, em Porto Alegre. Floresta Aurora. E é um material muito interessante, porque no século XIX, negros, escravos e não escravos, libertos, produziam já o jornal. Isso mostra a importância da preocupação do Rui Barbosa, como é óbvio, quer dizer, depende da integração no modo produtivo. E no Sul foi possível uma ascensão mais rápida, e foi possível ver a existência de negros nas escolas, depois negros professores, depois funcionários públicos, depois juízes, porque tinham uma inserção no processo produtivo mais fácil. Sendo assim, e é preciso lembrar também que o próprio Joaquim Nabuco disse que não bastava lutar contra a escravidão, era preciso lutar contra a obra da escravidão. Nós continuamos tendo que lutar hoje contra a obra da escravidão, contra uma sociedade que é excludente e cuja exclusão data da escravidão e data do momento em que isso se tornou mais forte, quando os próprios negros, que eram massacrados, mas tinham uma inserção no processo produtivo, com a abolição perderam essa inserção e foram para constituir a primeira camada de pessoas sem ocupação, produzindo verdadeiras situações de anomia
nas próprias famílias, na sociedade. Daí porque também foi a mulher negra quem permitiu uma inserção mais rápida, porque os negros fugindo da lavoura, vindo para a cidade, não tendo o que fazer, não tendo do que se ocupar, o sustento passou a ser muito, em grande parte, exercido graças ao trabalho da mulher negra como doméstica, depois como costureira, e até o culto que existe da mãe negra, da mulher negra, deriva do fato que a figura fundamental da sociabilidade negra, da família negra, passou a ser a mulher, mas vê-se também que essa obra da escravidão, e até depois da escravidão, com a abolição, já constituiu uma camada imensa de excluídos, de marginalizados da sociedade. E se nós não entendermos isso, se nós não percebemos que até hoje, ao mesmo tempo, desse movimento cultural de resgate da memória, da luta contra o preconceito, do reconhecimento da cultura negra, se nós, ao mesmo tempo, não continuarmos lutando contra a exclusão, nós estaremos não terminando a obra que a escravidão nos legou aqui, que foi uma obra muito, muito pesada. Mas nós estamos, certamente, mudando. E mudando como? Pela mobilização da sociedade. E aqui eu quero ressaltar e enfatizar o papel do movimento negro, para que isso também ocorra, para que essa destruição da obra que restou estratificada na nossa sociedade da escravidão possa ser realmente eliminada para gerações futuras. E é claro que o primeiro passo para isso tinha que ser, como foi, a denúncia da ocorrência de racismo no Brasil. Eu acho que, se não houvesse com contundência e com clareza essa denúncia, nós não iríamos continuar realmente essa obra de demolição do que foram as instituições escravocratas. E daí se seguiu um amplo leque de políticas públicas dirigidas à comunidade negra. Nós, o ministro Verforjas se referiu, que nós tivemos que inovar na área institucional para integrar o negro crescentemente, e ainda não está integrado no processo de tomada de decisões. Daí a Fundação Palmares, que nós criamos, o Grupo de Trabalho Interministerial para a Valorização da População Negra, o Grupo de Trabalho para a Eliminação da Discriminação do Negro no Emprego e na Ocupação e, mais recentemente, o Conselho Nacional de Combate à Discriminação. São instituições necessárias e importantes para que se possa continuar nessa tarefa democratizadora de reconstrução de uma ordem democrática e de demolição do que restou das instituições escravocratas no Brasil. Eu lembro que a decisão de criar esse Conselho Nacional surgiu no processo de preparação da participação brasileira na Conferência Mundial das Nações Unidas contra o Racismo, que foi realizada recentemente em Durban, na África do Sul, em setembro agora deste ano. E lá nós tivemos também uma participação bastante forte, bastante ativa de brasileiros, negros e não negros, mas todos lutando para que exista uma atitude de alerta contra a revivescência eventual de racismo. E também foi nesse mesmo espírito de compreender que é necessário avançar mais na direção da integração do negro que nós garantimos a representação da comunidade negra no Conselho Nacional de Educação, que era uma velha reivindicação e que é necessária para que possa haver um maior equilíbrio nessas matérias. E tomamos uma série de outras medidas no aparelho de Estado, sempre na mesma direção. Um deles foi dar maior acesso à terra. E, nesse sentido, nós também fizemos vingar o direito constitucional dos remanescentes dos quilombos à propriedade definitiva de suas terras. E, graças ao empenho da Fundação Palmares, foi possível reconhecer inúmeras comunidades quilombolas e os títulos de propriedade já começaram a ser emitidos. E essa prática deve ser intensificada no decorrer dos próximos meses, com o apoio dos governos estaduais. Evidentemente, ao lado disso, nós temos que ter a preocupação com a formação de recursos humanos. Estamos tratando de motivar essa formação, sobretudo com o apoio do Programa de Comunidade Solidária. E acho também que é muito importante ressaltar aqui um estímulo à igualdade, às oportunidades de mercado, de trabalho, com a prioridade reservada à população negra no Plano Nacional de Qualificação do Trabalhador, o PLANFOR. Isto é uma clara política de ação afirmativa. Eu sou favorável à política de ação afirmativa. É preciso que haja clareza numa política de ação afirmativa, para nós levarmos adiante, e por isso esse Conselho Nacional de Combate à Discriminação, que foi criado, tem o objetivo de propor políticas de ação afirmativa
que restabeleçam uma maior igualdade. Criamos também um programa sobre anemia falciforme. Talvez muitos brancos até hoje nem tenham ouvido falar de anemia falciforme, mas a comunidade negra sabe que esta é uma moléstia que prejudica enormemente a população negra, e nós precisamos ter programas especiais que prestem atenção a isso, e nós estamos, então, fazendo isso. No fundo, isso tudo faz parte de um grande movimento que é da formação da chamada Rede de Proteção Social. Falo desta rede porque a população negra normalmente é a população que mais numerosamente está entre as camadas mais pobres. Já disse inúmeras vezes, mas repito, quem quiser saber onde é que está a área mais pobre do Brasil, vá ao Nordeste, vá ao interior do Nordeste, as comunidades da zona do semiárido, ou mesmo que não seja do semiárido, vá procurar uma família negra onde a chefe de família seja mulher. Encontrará aí o nível mais baixo de pobreza. Então, todos os programas dessa rede de proteção social, de alguma maneira, são também programas de resgate dos negros do Brasil. E nós criamos muitos. Hoje, embora seja embrionário, mas já estão funcionando, se pode dizer que nós temos um programa de bolsa alimentação para criança e também para as gestantes de 0 a 6 anos. A partir de um nível de renda para baixo, todos estão qualificados para esse programa. De 7 a 16 anos, a Bolsa Escola, para os que estão na escola e que também têm a família como nível de renda para baixo. No caso da Bolsa Escola, nós já distribuímos 5 milhões de bolsas escolas. Até o fim do ano serão 11 milhões. 11 milhões significa, grosso modo, 30% das crianças que estão em escola no Brasil. Nós temos 35, 36 milhões de crianças nas escolas. Dessas, 11, os mais pobres, terão Bolsa Escola. Da mesma maneira como levamos adiante a questão dos idosos. Implementamos o que a Constituição mandava, mas ninguém tinha implementado, que é a LOAS, a Lei Orgânica de Assistência Social. Todos os idosos se qualificam, a partir de um certo nível de renda para baixo, para receber uma certa porcentagem de dinheiro. Bem, isso se faz cada vez mais de forma direta, ou seja, um cartão magnético. Não existe intermediação. Não é o vereador, não é o líder sindical, não é o padre, não é o prefeito, não é o presidente, não é ninguém. É a mãe de família, principalmente a mulher, se possível, porque tem mais capacidade de saber o que falta para os filhos, ou é o velho ou a velha, vão diretamente a receber aquilo a que eles têm direito. Portanto, não é só uma questão de assistência, aliás, não é de respeito, é de cidadania, é de dar condições mínimas que sejam para que exista essa rede de proteção social. Eu, quando algumas vezes fui candidato aqui no Brasil, eu sempre me referi a que nós tínhamos um estado do mal-estar social. Falava-se muito de bem-estar social. O nosso estado era um estado de mal-estar social. Pois bem, nós estamos refundando esse estado para que ele tenha pelo menos os primórdios de um estado de melhor bem-estar para as populações mais pobres. Posso lhes dizer que nós estamos redistribuindo este ano mais de 20 bilhões de reais para as populações carentes. E o imposto de renda das pessoas físicas, que ocupa tanto espaço nas televisões, recolhe 22 bilhões. Praticamente todo esse dinheiro é transferido dos menos pobres, porque nem todos são ricos, os que pagam imposto de renda, dos ricos, dos menos pobres para os mais pobres. Há, portanto, uma correspondência efetiva na noção de justiça social quando se faz um programa de proteção social com esta abrangência. E por mais que seja doído, porque dinheiro não se produz na máquina, se tira como imposto, às vezes é preciso corrigir os impostos e penalizar mais os que mais ganham, para que nós possamos efetivamente fazer aquilo que todo mundo proclama, mas que é muito difícil fazer na prática, que é uma justiça efetiva, dando dignidade às pessoas. Se falo dessas questões hoje, é porque eu estou convencido de que realmente para que nós possamos ser capazes de levar adiante esse mesmo espírito com que hoje nós estamos aqui manifestando a nossa alegria pela tradição negra, pela cultura negra, pela contribuição do movimento negro, nós precisamos, o conjunto da sociedade, temos uma sensibilidade maior para mostrar que tudo isso não pode se resumir a palavras, senão que tem que se traduzir em práticas efetivas de maior igualdade. Eu quero também dizer que quero agradecer o imenso esforço que tem sido feito pelo Ministério da Cultura, pelo ministro Verfort. Já mencionei aqui a questão relativa à memória cultural, mas nós estamos fortalecendo também os núcleos de estudos afro-brasileiros das universidades, estamos preservando os sítios sagrados das religiões afro-brasileiras,
Nós já tombamos, através do patrimônio histórico, as casas de culto Axé Apoa Fonjá e Casa Branca, ambas em Salvador, e isso, para mim, me dá uma grande satisfação, porque, já foi dito, comecei a vida estudando a questão dos negros, trabalhei muitos anos com dois eminentes professores que se ocupavam da questão negra, o professor Florestan Fernandes e o professor Roger Bastide. Me impressionei muito quando fiz os meus estudos sobre as religiões negras, sobretudo o candomblé, as suas concepções do candomblé, que são emblemáticas da maneira como, na verdade, os brasileiros convivem aqui na imagem que nós temos de nós próprios e com o mundo, porque no candomblé o mal e o bem coexistem, são irreconciliáveis, mas são eternos. O bem prospera em função da sua ascendência, mas nunca liquida, nunca aniquila o mal. E Exu, tampouco, faz sombra ao Olimpo. Isso é uma concepção muito interessante que existe na visão do candomblé. No mundo sempre haverá bom e mal ao mesmo tempo. Isso é no momento em que há tantos maniqueístas no mundo, no momento em que as pessoas querem simplificar as coisas, o bem está de um lado, o mal está de outro, uns são formidáveis, outros são horríveis. Eu acho que o candomblé nos ensina que as coisas são um pouquinho mais complexas e que é preciso ter essa plasticidade para entender que muitas vezes convive o bem com o mal e é muito difícil separar o bem do mal e que nós temos que ter a ascendência do bem sobre o mal e não ficar a expulsar à torta direito aqueles que nós achamos que são maus e nos considerando como bons. Eu acho que isso é importante no momento em que nós estamos vendo tantas discussões sobre os choques de civilizações. Eu creio que nós temos que ter sempre a noção de que, da mesma maneira, no mesmo ímpeto com que nós temos que repudiar o terror, nós temos que nos preocupar com as causas da intolerância e da exclusão. Nosso povo, nós todos sabemos, é parte do Ocidente judaico-cristão, mas ele não se esgota nessa dimensão da nossa cultura. Isso que nós assistimos hoje, essa vitalidade da herança africana, mostra que nós, brasileiros, temos que ter sempre presente essa lição do candomblé, se me permitem, e quero dizer que não dá para ser intolerante. É preciso ver que existe o bem e o mal, mas o mal maior é pensar que cada um de nós se arrogar-se cada um de nós no direito de dizer o que é bom e o que é mal. É preciso mais humildade. Por tudo isso, é um dia de grande alegria. Eu quero terminar dizendo que eu tenho uma grande emoção de ser presidente de um Brasil negro, de um Brasil mestiço, de um Brasil branco, e eu quero, portanto, terminar dizendo viva o Brasil de todos nós. A Escola de Samba Império Serrano fará a entrega de um memento ao senhor presidente da República. Tá pesado. Os representantes das escolas de samba serão fotografados com o senhor presidente da República. E eu encerro agora. Para mim, nada. Senhoras e senhores, está encerrada esta cerimônia.